A Batalha na Floresta, entre a lenda e o abismo, parte 2. O homem surgiu das sombras como uma aparição. Sua presença impôs um silêncio pesado que instantaneamente congelou o ar ao nosso redor. Seus olhos, brilhando com uma luz estranha, pareciam carregar séculos de sabedoria e dor, uma mistura que eu não conseguia decifrar, mas sentia profundamente. A voz dele saiu baixa, rouca, como o sussurro de uma floresta antiga cheia de segredos guardados a 7 chaves. Ele falou que não deveríamos estar ali, que estávamos invadindo um território onde verdades deveriam permanecer ocultas, como se aquele lugar fosse uma fronteira entre o mundo dos vivos e algo muito mais sombrio e desconhecido. Eu, ainda tremendo, tentei compreender quem era aquele homem. Ele não parecia ser um simples morador da região, nem um estranho qualquer. Sua postura, seu olhar, tudo indicava que ele era um guardião, uma entidade destinada a proteger o que a floresta guardava com tanto zelo. Sentia que, apesar da hostilidade implícita em suas palavras, havia também uma certa tristeza em seu tom, uma melancolia que falava de batalhas antigas, de perdas e de um dever que o consumia. Ele disse que a floresta não perdoava aqueles que buscavam as verdades proibidas, que o que queríamos descobrir podia ser mais perigoso do que imaginávamos. Eu estava dividido entre o medo e a necessidade de respostas. A voz do guardião ecoou em minha mente, reverberando um aviso para recuar, mas eu não podia simplesmente desistir. Meu irmão desaparecera naquele lugar, e Lúcia também carregava suas próprias cicatrizes daquela mesma floresta. Precisávamos entender, precisaríamos confrontar, custasse o que custasse. Aquele encontro foi um divisor de águas. O guardião nos olhou com um misto de tristeza e determinação, e eu percebi que não havia retorno. As palavras dele eram um desafio e um convite. Perguntou se estávamos dispostos a enfrentar o que realmente se escondia nas sombras, a verdade que poderia ser mais dolorosa que a própria ausência dos nossos entes queridos. Eu senti que aquele momento definia o caminho que iríamos seguir, um caminho onde a luz e a escuridão se entrelaçavam em uma dança perigosa. A coragem que eu fingia ter parecia esmorecer por um instante, mas a necessidade de conhecer a verdade falou mais alto. Respondi com a convicção que tentava manter. Não tínhamos medo, estávamos prontos para enfrentar aquilo. O homem sorriu, mas era um sorriso que me enviou um arrepio pela espinha, como se ele soubesse mais do que estava disposto a revelar. Disse que se era assim que o seguíssemos. Não havia tempo para dúvidas ou protestos. A escuridão da floresta parecia engolir sua figura enquanto ele desaparecia entre as árvores. Lúcia e eu trocamos um olhar desconfiado, mas a curiosidade e a determinação nos impulsionavam. Sabíamos que a noite ainda reservava horrores, que o pior estava por vir, mas o medo não era mais suficiente para nos deter. Seguimos o guardião, cada passo adentrando ainda mais nas profundezas daquela floresta viva, onde os ramos pareciam se arrastar para nos prender, como mãos invisíveis tentando nos impedir. O som de patas pesadas ecoava à distância, um ritmo constante que lembrava o bater de um coração monstruoso. Eu sabia que não estávamos sozinhos. A floresta parecia pulsar ao nosso redor, uma entidade que respirava, observava e julgava. O guardião parou abruptamente em um ponto onde a tensão no ar parecia cortar como uma faca. Ele nos apontou para uma clareira entre as árvores, dizendo que ali tudo se entrelaçava, que ali enfrentaríamos nossos medos mais profundos. Meu coração disparou. Era ali, naquele espaço aberto e iluminado por uma luz sobrenatural que parecia nascer da própria terra, que a verdade nos aguardava. Eu podia sentir uma energia diferente, algo antigo, poderoso e assustador, que misturava o calor e o frio, a vida e a morte, o real e o inexplicável. O guardião avisou que deveríamos estar preparados, pois a verdade poderia ser a última coisa que desejaríamos encontrar.
Eu sentia a adrenalina correndo em minhas veias, a mistura de medo e esperança me consumindo ao mesmo tempo. Era o momento decisivo, o instante em que tudo que eu acreditava seria testado, onde eu teria que escolher entre encarar a escuridão ou recuar para a segurança da ignorância. Olhei para Lúcia, vi nos seus olhos a mesma determinação e o mesmo terror. Com um suspiro pesado, dissemos que iríamos em frente, mesmo sem saber o que encontraríamos. Adentramos a clareira com cautela, sentindo o peso da floresta em nossos ombros, como se estivéssemos entrando num altar sagrado e profano ao mesmo tempo. O guardião nos seguiu, sua presença etérea quase fundindo-se com o ambiente, como se ele fosse parte daquela realidade e, ao mesmo tempo, um observador distante, uma sombra entre sombras. No centro, uma formação rochosa coberta de musgo e flores que brilhavam suavemente, e ali, um altar com velas acesas por uma força invisível. Meus olhos foram atraídos por um objeto que não deveria estar ali, algo que reconheci imediatamente. O colar de Miguel, meu irmão desaparecido. Um nó apertou minha garganta e um grito sufocado escapou dos meus lábios. Era a prova de que aquilo não era apenas uma busca vazia, que o que estávamos enfrentando tinha consequências reais, profundas e dolorosas. A pressão no meu peito aumentou, uma mistura de dor, esperança e desespero que me consumia. Lúcia se aproximou, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas seus olhos brilhavam com uma força renovada. Ela sussurrou que precisávamos entender o que havia acontecido, que aquele lugar guardava respostas para as nossas perguntas e talvez para nossas almas. O guardião permaneceu em silêncio, observando, seu rosto indecifrável como uma máscara antiga. Quando toquei o altar, uma onda de energia percorreu meu corpo e as visões começaram a surgir. Flashes de Miguel, seu olhar de medo, a luz intensa que precedeu a escuridão e depois a sombra que se arrastava entre as árvores, levando-o para longe e levando também um pedaço de mim. As vozes da floresta, como ecos distantes, sussurravam histórias de almas aprisionadas, prisões invisíveis que guardavam segredos que deveriam permanecer enterrados. O guardião nos alertou que tínhamos uma escolha a fazer: ficar e tentar libertar aquelas almas presas, enfrentando horrores que desafiam a razão e a coragem, ou partir e carregar para sempre a dor da perda e da dúvida. Olhei para Lúcia e senti o peso daquela decisão esmagar nossos espíritos. O que faríamos? Permanecer e encarar a escuridão ou fugir e viver com a incerteza? Eu sabia que não havia volta. Nosso destino estava selado naquela clareira, naquele altar, naquela noite. Era hora de enfrentar o que estava escondido nas sombras, de aceitar que a verdade podia ser mais aterradora do que qualquer lenda. Com a voz firme, declarei que ficaríamos. E assim, a luz do altar brilhou intensamente e a floresta ao nosso redor começou a mudar, despertando para a batalha que estava prestes a começar. A clareira onde havíamos sido conduzidos pelo guardião parecia pulsar com uma energia que não era deste mundo. A luz que banhava o espaço aberto era ao mesmo tempo quente e gelada, uma sensação contraditória que me fez questionar a realidade do que estava acontecendo. Sentia o ar vibrar ao meu redor, como se a própria floresta estivesse respirando, viva, consciente e me envolvendo num abraço tanto protetor quanto ameaçador. Cada passo que eu dava em direção ao altar parecia despertar ecos antigos, vozes sussurrantes que penetravam fundo na minha mente e despertavam memórias esquecidas. Ao me aproximar do altar, meus olhos foram atraídos para um objeto que fez o mundo ao meu redor parecer girar. O colar de contas antigas que reconheci imediatamente como pertencente a Miguel, meu irmão desaparecido. A pressão no meu peito aumentou de forma quase insuportável, uma mistura de dor, saudade e esperança que me sufocava. Um grito sufocado escapou dos meus lábios, um chamado para algo maior,
uma imploração para que aquela presença que eu tanto buscava pudesse finalmente se manifestar. Lúcia se aproximou, os olhos marejados de lágrimas, mas com uma determinação renovada. Suas mãos seguraram as minhas com força, como se tentasse transmitir coragem para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Ela murmurou que precisávamos entender o que havia acontecido ali, que aquela clareira não era apenas um ponto físico na floresta, mas um portal para uma realidade onde passado e presente se entrelaçavam, onde as dores antigas ainda ecoavam e clamavam por libertação. Enquanto nossos olhos se fixavam no altar, uma onda de energia percorreu meu corpo, uma corrente invisível que parecia conectar minha alma ao lugar. As visões começaram a se formar diante dos meus olhos. Imagens vívidas que pareciam sair do próprio chão da clareira. Vi Miguel, seu rosto marcado pelo medo, seus olhos arregalados e cheios de desespero. Vi um brilho intenso, uma luz que parecia tentar protegê-lo, seguida por uma escuridão profunda e implacável que o envolvia e o consumia. Vi uma sombra que se arrastava entre as árvores. Uma presença que levava não apenas meu irmão, mas também uma parte de mim que eu nunca havia percebido estar perdida. As vozes começaram a surgir ao meu redor. Sussurros etéreos que falavam de almas aprisionadas, de segredos enterrados nas profundezas daquela floresta milenar. Essas vozes não eram apenas ecos do passado, mas manifestações de um presente carregado de mistérios e dor. Era como se a floresta guardasse um segredo sombrio, uma prisão invisível, onde aqueles que ousavam buscar a verdade ficavam presos, incapazes de encontrar paz. O guardião, que até então havia permanecido em silêncio, falou com uma voz que parecia vir das profundezas do tempo. Ele nos alertou que estávamos diante de uma escolha que definiria não apenas nosso destino, mas o equilíbrio entre luz e escuridão naquele lugar sagrado e profano. Poderíamos ficar e tentar libertar as almas que estavam presas ali, enfrentando horrores que desafiavam a razão e a coragem, ou poderíamos partir, carregando para sempre a dor da perda e da incerteza. Olhei para Lúcia e senti o peso daquela decisão esmagar nossos espíritos. Era uma escolha impossível, onde cada opção trazia consequências profundas e irreversíveis. Permanecer significava encarar o desconhecido, aceitar que a verdade poderia ser mais aterradora do que qualquer lenda. Mas também poderia trazer redenção e paz. Partir significava fugir do medo, mas viver com a sombra da dúvida e da perda para sempre. A luz do altar começou a crescer em intensidade, envolvendo-nos em um brilho que parecia pulsar com vida própria. Senti a energia daquele lugar fluir através de mim, conectando-me a tudo o que havia acontecido ali, a todas as almas que buscavam libertação. Lúcia apertou minha mão e, com a voz firme, declaramos que ficaríamos. Era o início de uma jornada que transcenderia o tempo e o espaço. Uma batalha entre forças que se escondiam nas sombras e a luz que buscávamos trazer. Assim que pronunciamos nossa decisão, o ambiente ao nosso redor começou a mudar. As sombras que antes pareciam imóveis começaram a se agitar, tomando formas que desafiaram a compreensão. Figuras espectrais emergiram das trevas, rostos e corpos etéreos que finalmente encontravam uma chance de escapar da prisão que os mantinha presos. Era uma visão ao mesmo tempo aterradora e sublime, uma mistura de dor, esperança e libertação. Mas a vitória não veio sem resistência. Uma sombra maior, colossal e ameaçadora ergueu-se atrás de nós, como se a própria floresta se revoltasse contra nossa interferência. O chão tremeu sob nossos pés e a clareira começou a desmoronar, como se o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos estivesse sendo colocado à prova. O guardião travava uma batalha desesperada contra aquela sombra, lutando para proteger o que restava do que poderia ser salvo. Sentimos a urgência de fugir daquele caos crescente,
puxando um ao outro para longe da clareira que se desmoronava. A floresta parecia viva, suas raízes e galhos tentando nos prender, mas nossa vontade de sobrevivência nos impulsionava adiante. Quando finalmente alcançamos a borda da floresta, o ar estava carregado de uma tensão nova e perturbadora, um silêncio que denunciava que aquela batalha estava longe de terminar. Mesmo com a sensação de ter libertado algo naquela noite, uma parte de mim sabia que a floresta não nos deixaria em paz tão facilmente. A sombra de Miguel ainda pairava sobre nós, uma lembrança constante do que havíamos perdido e do que ainda precisava ser enfrentado. O eco das vozes perdidas continuava a ressoar em minha mente, uma melodia sombria que alimentava a esperança e o desespero ao mesmo tempo. Enquanto caminhávamos para longe daquele lugar, sentia que estávamos ligados para sempre àquela floresta e aos seus segredos antigos. A jornada que começara com curiosidade e medo agora se transformava em uma missão para desvendar mistérios que poderiam consumir nossas almas ou trazer a paz que tanto buscávamos. A floresta guardava seus segredos com uma fúria silenciosa, e nós éramos agora parte dela, caçadores e presas em uma dança eterna entre a luz e as sombras. A sombra da noite parecia mais densa do que nunca enquanto avançávamos para o desconhecido que a floresta guardava com tanto zelo. Cada passo que dávamos ecoava como um tambor ancestral, marcando o ritmo de uma jornada que ultrapassava o tempo e desafiava o próprio entendimento da realidade. A clareira, que até pouco antes havia sido um espaço quase sagrado, começava a desmoronar em nosso redor, como se a própria terra estivesse reagindo à invasão daqueles que ousavam desafiar os segredos enterrados em suas profundezas. As figuras espectrais que haviam surgido entre as sombras da clareira agora pareciam ganhar vida própria, movendo-se com uma urgência e uma determinação que transcendiam o que eu poderia compreender. Elas não eram apenas fantasmas, mas manifestações de uma dor ancestral, ecos de histórias não contadas que clamavam por libertação. Eu sentia seus olhos invisíveis, fixos em nós, suas presenças permeando o ar com uma energia que misturava sofrimento, esperança e uma força incomensurável. Mas então, entre essas sombras, uma figura se destacou. Era maior, mais densa, envolta em uma escuridão que parecia absorver toda a luz ao redor. Seu poder era palpável, uma força que emanava do núcleo da própria floresta e que se levantava contra nossa presença como uma entidade vingativa e implacável. A sombra ameaçadora parecia ser a guardiã de tudo aquilo que estávamos tentando desvendar. Uma barreira viva entre nós e a verdade que buscávamos. O chão sob nossos pés tremia com a intensidade da batalha que começava a se desenrolar entre o guardião e aquela sombra colossal. O guardião, que até então havia sido nosso guia e protetor, agora mostrava sua verdadeira face. Um guerreiro solitário lutando contra forças que ultrapassavam sua própria existência. Seus movimentos eram precisos, carregados de uma tristeza que falava de perdas profundas e de uma missão que o consumia há séculos. Eu e Lúcia estávamos presos naquele momento, espectadores e participantes de uma luta que transcorria entre o visível e o invisível. O caos que se formava ao nosso redor era assustador. As árvores balançavam violentamente, o chão se rachava e o ar parecia carregado de uma energia que ameaçava nos engolir. A clareira, antes um espaço de esperança, se tornava um campo de batalha onde o destino de almas perdidas e de segredos antigos estava sendo decidido. O medo e a adrenalina se misturavam em meu peito, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Era como se estivéssemos na fronteira entre mundos, em uma linha tênue, onde o real e o sobrenatural se encontravam e colidiam. Eu sabia que aquela batalha não era apenas sobre nós, mas sobre algo muito maior,
sobre o equilíbrio entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre o conhecido e o desconhecido. Lúcia segurou minha mão com força, um gesto silencioso que falava de apoio, coragem e compartilhava o peso daquele momento. Mesmo com o medo estampado em seus olhos, ela não recuava. Eu sentia a mesma determinação ardendo dentro de mim, uma chama que, apesar de vacilar diante da magnitude do que enfrentávamos, não se apagava. Estávamos ali não apenas por nós mesmos, mas por aqueles que haviam sido esquecidos, por aqueles que ainda aguardavam por libertação. O rugido da sombra colossal ecoava pela floresta, um som que parecia ressoar nos ossos e nas profundezas da alma. O guardião continuava a lutar, seus movimentos carregados de uma energia que parecia desafiar a própria morte. Eu senti uma onda de desespero e esperança me invadir simultaneamente, enquanto a clareira ao nosso redor começava a ruir, como se a própria terra tentasse nos expulsar daquele lugar proibido. Naquele instante, percebi que estávamos diante de algo que ultrapassava a compreensão humana, algo que exigia não apenas coragem, mas entrega total. A batalha entre o guardião e a sombra não era apenas física, mas espiritual. Uma luta que carregava o destino de muitos, inclusive o nosso. Eu sabia que aquele momento definiria não apenas o futuro daquela floresta, mas também o curso das nossas vidas e das nossas almas. Enquanto a clareira desmoronava ao nosso redor, uma sensação de urgência tomou conta de mim. Precisávamos sair dali, mas a floresta parecia resistir, seus galhos e raízes se movendo como mãos invisíveis, tentando nos prender. Eu puxei Lúcia para trás, sentindo o peso da floresta em nossos corpos e em nossas mentes. O guardião nos lançou um olhar intenso, uma mistura de tristeza e determinação, antes de nos avisar que devíamos partir agora, que a batalha ainda não havia acabado, e que nossos passos dali para frente seriam marcados pela presença daquela sombra. Corremos, cada passo um desafio contra a força da floresta que tentava nos deter. O som da luta atrás de nós, a fúria da sombra e a resistência do guardião ecoavam como uma melodia sombria que acompanhava nossa fuga. Eu sentia a adrenalina me impulsionar, mas também a consciência de que aquela noite marcaria para sempre nossas vidas. Ao alcançar a borda da floresta, respirei fundo o ar fresco da noite, mas a sensação de que algo nos vigiava persistia. Olhei para trás e, mesmo à distância, pude ver a luta entre o guardião e a sombra continuar, a figura dele cada vez mais se fundindo com a escuridão, como se estivesse se tornando parte daquela floresta eterna. Perguntei a Lúcia o que seria dele, mas suas palavras ficaram presas na garganta e eu não tinha certeza se queria mesmo saber a resposta. A floresta parecia se fechar atrás de nós, um portão que nos separava daquela realidade sombria, mas também um lembrete constante de que nosso contato com aquele mundo nunca terminaria. Cada passo que dávamos nos afastando, eu sentia o peso da liberdade que buscávamos, mas também o custo que havíamos pago. A sombra de Miguel ainda pairava, uma lembrança constante do que perdemos e do que talvez ainda estivéssemos destinados a enfrentar. Enquanto caminhávamos para longe daquela clareira que fora palco de uma batalha ancestral, uma dúvida se instalava em minha mente. Estávamos realmente livres ou apenas havíamos nos afastado temporariamente da escuridão que ainda nos seguia? O eco das vozes perdidas e o uivo distante que ainda ressoava em minha alma era um lembrete de que nossa jornada estava longe de terminar. Eu sabia que aquela noite marcaria o início de uma nova etapa, uma onde o passado, o presente e o sobrenatural se entrelaçavam em uma teia complexa e assustadora. E mesmo diante do medo e da incerteza, havia uma chama de esperança que me impulsionava a continuar, a buscar respostas e a enfrentar o que quer que o futuro reservasse para mim, para Lúcia e para a floresta que nunca deixaria de guardar seus segredos.
A clareira atrás de nós desaparecia lentamente sob o peso da luta entre o guardião e a sombra. E enquanto nos afastávamos, eu sentia um nó apertar minha garganta, uma mistura confusa de alívio e inquietação que me consumia. Cada passo para longe daquele lugar parecia afastar um pouco da escuridão, mas também me aproximava de uma verdade que ainda não compreendia completamente. A sensação de que algo continuava nos vigiando persistia, como um sussurro constante que ecoava em minha mente e fazia o sangue gelar nas veias. Eu podia sentir a floresta viva, pulsando com uma energia que transcendia o físico. Era como se as árvores, as sombras e até o próprio vento estivessem conscientes, guardando segredos que só eles conheciam e que talvez nunca fossem revelados. Lúcia caminhava ao meu lado, seu rosto iluminado apenas pela luz fraca da lua, mas seus olhos refletiam o mesmo turbilhão de emoções que eu tentava esconder. Sabíamos que a batalha que traváramos não era o fim, mas apenas o começo de uma jornada que nos consumiria por completo. O peso da perda ainda era palpável, uma sombra que se estendia sobre nós como um véu invisível. A ausência de Miguel e dos outros que desapareceram naquela floresta era uma ferida aberta que nunca cicatrizaria completamente. Eu sentia que, de alguma forma, aquilo que libertáramos naquela noite ainda carregava um preço alto, um equilíbrio delicado entre a luz que buscávamos trazer e as trevas que ainda se agarravam àquela terra. A sensação de que algo estava incompleto me acompanhava a cada passo. Enquanto avançávamos, pensamentos confusos invadiam minha mente. O que realmente havia sido libertado naquela noite? Que forças despertáramos sem compreender completamente? E, mais importante, o que ainda permanecia preso nas profundezas daquela floresta? Essas perguntas não me davam descanso, e eu sabia que não encontraria respostas fáceis. A escuridão que enfrentáramos não era apenas externa, mas também interna, refletida nos nossos medos, dúvidas e traumas mais profundos. A conexão que sentia com aquela floresta se tornava cada vez mais intensa, uma ligação invisível que nos prendia a ela e a seus mistérios. Era como se fôssemos partes de um ciclo eterno, caçadores e presas, luz e sombra, esperança e desespero entrelaçados em uma dança que nunca terminaria. Essa percepção me deixava inquieto, pois sabia que, mesmo longe dali, estaríamos sempre ligados àquela escuridão e aos segredos que ela guardava. Lúcia e eu trocamos olhares silenciosos, comunicando sem palavras a profundidade do que estávamos vivendo. Havia uma mistura de medo e determinação em nossos olhos. Um compromisso silencioso de continuar, de não abandonar a busca por respostas, mesmo que isso significasse enfrentar horrores que a mente humana mal podia conceber. Sabíamos que a jornada seria longa e árdua, e que o preço poderia ser alto demais, mas não havia outra escolha. O uivo distante, que ainda ressoava na noite como um lamento, parecia carregar a promessa de que a escuridão ainda não havia sido derrotada. Era um lembrete constante de que a batalha que traváramos na clareira era apenas um capítulo em uma história muito maior e mais assustadora. Eu sentia a presença daquela sombra, invisível, mas real, seguindo nossos passos, esperando pelo momento certo para atacar novamente. A liberdade que buscávamos estava ao nosso alcance, mas parecia sempre acompanhada por um custo invisível e inescapável. Eu sabia que estávamos presos em um ciclo, uma luta eterna, entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e as trevas que habitavam não só a floresta, mas também nossos corações. Essa consciência me deixava exausto, mas também me impulsionava a continuar, a não desistir, a enfrentar o que quer que viesse. Enquanto caminhávamos para longe daquela noite que jamais esqueceríamos, uma dúvida persistente assombrava meus pensamentos. Estaríamos realmente livres ou apenas nos afastáramos?
temporariamente da escuridão que nos perseguia? O eco das vozes perdidas, os sussurros das almas aprisionadas, tudo isso permanecia vivo dentro de mim, alimentando uma ansiedade que se recusava a desaparecer. Eu sabia que aquela jornada estava longe de terminar. A floresta, com seus segredos antigos, continuaria a nos chamar, e nós estaríamos lá, preparados ou não, para enfrentar o que fosse necessário. A marca daquela noite, daquela batalha, estava gravada em nossas almas, e nada poderia apagar a sensação de que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Mesmo com o medo e a incerteza, havia uma faísca de esperança que me mantinha firme. Era a esperança de que, apesar das sombras e das perdas, poderíamos encontrar um caminho para a luz, para a paz, para a redenção. Essa esperança era frágil, mas era tudo o que eu tinha para seguir em frente, e era o que eu compartilhava com Lúcia enquanto deixávamos para trás a floresta que jamais deixaria de nos observar. A jornada de volta da floresta parecia interminável. O caminho à nossa frente enevoado tanto pela escuridão da noite quanto pelo peso do que havíamos vivido. Cada passo que dávamos nos afastava fisicamente daquele lugar ancestral, mas não conseguia afastar a sensação de que ainda estávamos presos, de alguma forma, a tudo o que ali acontecera. A sombra de Miguel continuava a pairar sobre mim, uma lembrança constante que me assombrava mesmo na luz fraca do amanhecer que começava a despontar no horizonte. Eu me perguntava se realmente havíamos conseguido nos libertar da escuridão, ou se apenas havíamos nos afastado temporariamente dela, como se estivéssemos correndo de algo que nunca poderia ser completamente deixado para trás. A floresta parecia um organismo vivo, consciente, que nos observava com olhos invisíveis, esperando o momento certo para reivindicar o que sentia ser seu por direito. Essa percepção me deixava inquieto, como se o verdadeiro teste ainda estivesse por vir. Lúcia caminhava ao meu lado, seus olhos cansados refletindo o mesmo turbilhão de emoções que eu tentava esconder. O silêncio entre nós era pesado, cheio de significados não ditos e perguntas sem respostas. Sabíamos que a batalha na clareira não era o fim. Era apenas o começo de uma jornada que poderia nos levar a lugares ainda mais sombrios e perigosos. O mistério que cercava o desaparecimento dos nossos irmãos, a natureza daquela sombra que enfrentamos e o que realmente havíamos libertado naquela noite continuavam a nos consumir. Enquanto caminhávamos, uma sensação de desespero começou a tomar conta de mim. E se a sombra decidisse nos buscar? E se aquele que ainda estava preso nas trevas da floresta encontrasse uma maneira de nos alcançar, de puxar-nos de volta para o abismo? Essas perguntas me atormentavam, enchendo minha mente de imagens perturbadoras e possíveis futuros que eu temia enfrentar. A dúvida crescia dentro de mim, ameaçando corroer a determinação que me mantinha firme até então. Eu sabia que não poderíamos simplesmente fugir do que havia sido despertado naquela noite. A floresta, com todos os seus segredos e horrores, fazia parte de nós agora, assim como nós fazíamos parte dela. Era um vínculo invisível, uma ligação que nos unia a um destino incerto e assustador. Essa consciência me deixava vulnerável, mas também determinado a enfrentar o que viesse, a não deixar que o medo nos dominasse. O som distante de um uivo cortou o silêncio da madrugada. Um som que parecia vir de um lugar entre o real e o imaginário, entre a esperança e o desespero. O uivo era um lembrete cruel de que a escuridão ainda estava lá, esperando, observando, pronta para atacar quando menos esperássemos. Eu senti uma onda de frio percorrer minha espinha, uma sensação de que a batalha estava longe de acabar e que nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Enquanto continuávamos a caminhar, minhas mãos tremiam ligeiramente, não só pelo frio, mas pelo peso da responsabilidade que agora carregava. Eu não era mais apenas Daniel, o caçador que buscava respostas.
Eu era alguém marcado pela escuridão, alguém que havia tocado o abismo e retornado com cicatrizes que não poderiam ser vistas, mas que ardiam em meu interior. A luta que travaríamos no futuro seria tanto contra forças externas quanto contra os demônios que agora habitavam dentro de mim. Lúcia me lançou um olhar preocupado e eu sabia que ela compartilhava das mesmas dúvidas e medos. Mas mesmo assim, havia uma força silenciosa entre nós, uma conexão que nos dava coragem para continuar, para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Sabíamos que não podíamos fugir do nosso destino, que éramos parte de algo maior, algo que exigia sacrifício, coragem e, acima de tudo, fé. Enquanto o sol começava a despontar no horizonte, lançando seus primeiros raios sobre a terra molhada, senti uma estranha mistura de alívio e apreensão. A luz do dia trazia conforto, mas também expunha as sombras que tentávamos deixar para trás. A jornada estava longe de terminar, e a floresta, com seus mistérios e horrores, continuaria a nos chamar. Uma voz distante e irresistível que ecoava em nossas almas. Eu sabia que, onde quer que estivéssemos, a batalha entre a luz e a escuridão continuaria, uma luta eterna que definiria não só nossas vidas, mas também o destino daqueles que ainda estavam presos nas sombras. E apesar do medo e da incerteza, havia uma chama dentro de mim que não se apagaria, uma chama de esperança, de resistência e de vontade de sobreviver, custe o que custar. E assim, com o coração pesado e a mente cheia de perguntas, seguimos em frente, prontos para enfrentar o que o futuro nos reservava, sabendo que a floresta nunca nos deixaria esquecer o que havíamos visto, o que havíamos enfrentado e o que ainda estava por vir.